Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o seguinte assunto, tá? Sobre a oposição que eu estou fazendo contra os grupos, tá? De empresa de TV, rádio, igrejas, vloggers e podcasts, tá? As fraudes e conspirações que eles estão fazendo para que eu não denuncie, tá? Não delate isso aqui, tá? Que é uma grande conspiração, tá? Eu vou falar aqui a proporção da conspiração para poder falar sobre a oposição que eu estou fazendo e o interesse, tá? De destruir isso daí, estabelecer os meus projetos como uma oposição contra isso daí, tá? Ok? Bom, primeiro quero divulgar um blog que eu fiz, tá? Que é de fanfictions, tá? Que eu quero que você veja, tá? Ok? O blog se chama autorsinfugejorgerodrigues.blogspot.com. Só tem duas publicações nesse blog aí, que são a fanfiction Os Assassinatos, tá? Você vai ver toda a fanfiction Os Assassinatos, tá? São 3 personagens que eu criei, tá? Que eles vão fazer vingança contra donos dessas empresas. Muito legal, tá? Ok? Bem maneiro mesmo, tá? Se provavelmente você der uma atrapalhadazinha aí com algum tipo de erro de ortografia, tá? Você continue lendo, porque eu escrevi com muita pressa isso daí, tá? Não pude revisar, tá? Não ganho dinheiro, tá? Eu vivo grande miséria e pobreza, tá? E não posso trabalhar com isso daí, tá? Então eu escrevi. Mas tá muito maneiro, tá? Ok? E eu sou implacável com erro de ortografia, tá? Ok? Eu sou bastante cuidadoso, tá? Com a questão de erro de ortografia, tá? Em tudo que eu escrevo, tá? Ok? E a segunda postagem é fanfictions de super-heróis. Eu fiz algumas pequenas fanfictions de super-heróis, quero que você leia, tá muito maneiro, tá? Se você odeia esquerdismo, conservadorismo, liberalismo, feminismo, tá? Se você odeia toda essa tralha, tá? Você vai gostar muito das fanfictions de super-heróis que eu fiz, tá? E da fanfiction Os Assassinatos, ok? Bom, e aí eu vou falar sobre a oposição que eu tenho contra essas empresas, tá? Meu objetivo é acabar com a Rede Globo, tá? E com a SBT. Acabar com Netflix, acabar com a Microsoft, Google, com tudo isso daí. Eu vou estar sempre querendo acabar com isso daí. Consegue entender? Ok? Não concordo com a maneira como esses grupos fazem as coisas. Não me atrai nem um pouco, não vejo serventia nenhuma em nada que eles promovem, tá? Muito pelo contrário. As pessoas são muito idiotas e promovem tudo isso daí porque isso é um esquema de crime organizado, de destruir pessoas para poder encher o rabo de incompetentes, tá? Ok? Então existe uma horda de beneficiários que vivem da incompetência, tá? Ok? Do crime organizado. E as outras pessoas são trouxas, são laranjas que aumentam esse esquema aí, mastigando essas merdas deles aí, tá? Ok? E o meu projeto é o seguinte, é um grupo que esteja fora disso daí, um grupo que está fora disso daí, e que tenha gostado da maneira como eu entendo as coisas. Ou seja, o ponto principal em tudo isso daí sou eu, né? Significa eu e a maneira como eu entendo as coisas, como eu proponho, tudo isso daí, tá? Os liberalistas, os feministas, os conservadores e os esquerdistas, eles são espoliadores de conhecimento. Então, quando você desenvolve alguma coisa, eles roubam isso daí, eles roubam, tá? E agregam aos interesses deles para isso daí funcionar a favor deles, tá? Que são esses satanistas, tá? Que são canibalistas, tá? Roberto Cabrini, tá? Você sabia que o Roberto Cabrini é canibalista? Você sabia disso? Que isso, rapaz? O Roberto Cabrini, ele é canibalista, tá? Esses bandidos que praticam magia negra no seu olho são canibalistas e praticam isso daí para ele. É por isso que ele diz que canibalistas estão sempre manipulando, tá? Por quê? Porque quando você falar a verdade, ele vai dizer duas coisas de você, que você está manipulando ele, tá? E que você é um canibalista. São duas coisas que eu nunca fiz. Puxa, mas é tanto uma coisa quanto outra. Eu não só nunca fui canibalista, tá? Ok? Estou bem longe disso daí. Como manipulador, manipular é uma coisa que eu nunca me dei o direito de fazer, tá? Eu nunca fiz isso a minha vida inteira, tá? Manipular é com o Roberto Cabrini, que é um pilantra, que ele pratica associação com crime organizado, satanismo, espionagem, espólio, fraudes, calúnias, difamação. Tem o SBT por trás dele fazendo essas coisas também, tá? Ele não, ele é um manipulador. Eu não, eu nunca me dei a mentira, ok? Eu sempre falei a verdade, para a verdade, com a verdade e pela verdade, ok? Então,
Ele não, ele é mentiroso, ele é manipulador, ele é corrupto, tá? Ele é partidarista, tá? Ok? Ele pratica associação com o crime organizado, ele é satanista, tá? Ele sim pratica essas coisas, tá? Ok? Então quando você vê aquele vídeo dele falando aquele negócio de canibalismo, quem faz isso daí é ele, tá? Ok? Já você está falando que ele faz isso assim, ironicamente. Não, eu fiz os 4 vídeos aqui provando que ele pratica isso daí, tá? Eu não estou falando aqui de revanchismo, não, estou falando de fato mesmo. Aquilo que ele fala ali é ele que faz isso daí, ok? Isso daí está por trás dele, tá? Ok? Eu já expliquei para você o esquema, entendeu? Quando um desses indivíduos é pego, eles têm que incriminar esse indivíduo aí e mandar ele de volta para o lugar dele, para poder fazer, para eles lavarem e fazer crime organizado para eles de novo, tá? Tudo isso daí é esquema dele, tá? Eu, porém, nunca fiz isso, tá? Ok? Vamos continuar. Então, o que eu quero falar para você? Tá vendo esse Paraíba que tá aqui atrás aqui? Eles fazem isso daí, tá? Eles fazem isso daí, tá? Inclusive são eles que fazem a questão da manjação de piroca, da peidofilia no seu bairro. São eles que praticam isso daí, tá? Ok? Pra você entender, tá? Ok? Mas sério mesmo, sim, é isso daí mesmo, tá? Ok? São praticantes de magia negra, de satanismo, tá? Espionagem, tá? Isso daí tá tudo por trás deles. Isso daí é a conexão do SBT. É o lote do crime organizado dos bairros, tá? É a célula dos bairros do crime organizado, satanismo, espionagem, conspiração, tudo isso daí ligado com o SBT, com ele, tá? Ok? Vamos continuar. Então, o que acontece? Rede Globo, SBT, o meu objetivo tá estabelecer esse trabalho, tá? Como um departamento de uma empresa. A princípio, um departamento. Em segundo plano, o quê? Uma produtora. Uma produtora que trabalha o quê? Diferente dessas empresas e contra essas empresas. Consegue entender? Por que trabalha diferente e contra? Diferente porque trabalha diferente indiscutivelmente, tá? Eu trabalho com outras coisas completamente diferentes, tá? O que eu faço é diferente, de caminho por outro caminho, tá? Ok? E por que oposto? Porque isso daí tem duas situações. Primeiro, porque isso é uma pedra no meu caminho, tá? Segundo, porque o que eu proponho é contra isso daí, tá? Ok? O que eu proponho fazer é contra isso daí, tá? E terceiro, por quê? Porque eu quero vingar isso daí e acabar com isso daí para sempre, ok? Consegue? Isso significa que eu estou fora, eu estou em oposição e o meu objetivo é tirar isso daí fora. Consegue entender? Eu quero tirar isso daí fora. Um dos meus projetos é o quê? Trabalhar para banir isso do mundo, tá? Isso nunca mais funcionar. Em outras palavras, Rede Globo, SBT, Netflix, Microsoft, YouTube, Google, tudo isso daí, eu quero botar isso para fora, tá? Ok? Significa que o meu objetivo é estabelecer uma produtora, tá? Um trabalho com arte, tá? Que seja poderoso, tá? Que tenha a mesma proporção, a mesma qualidade disso daí, mas que seja muito melhor, que seja melhor e seja oposto e seja por outro caminho para tirar isso daí fora. Ok? E aí, juntamente com isso daí, o testemunho do resumo do caso, tá? E um dos projetos que eu tenho com esse resumo é fazer um almanaque com tudo isso daí. Todas essas informações vão ser consultadas. Imagine, um almanaque como se fosse a Bíblia, tá? Vai estar ali os posts, tá? Os posts printados. Significa que um dos meus trabalhos vai ser a revisão desses posts, para que eu possa aprimorar a ortografia deles, para ficar bem legível, até porque a fonte de informação sou eu. Então a modificação, o aprimoramento desses posts com os escritos e com as imagens não vai ser alterado nada, vai ser o meu testemunho sempre, tá? Consegue entender? Significa que o que eu digo nisso daí é o fundamento principal, eu sou a fonte principal. Então a modificação desse conteúdo, tá? Para aprimoramento. Se provavelmente eu ler que alguma coisa, não, isso aqui não é necessário colocar, ou então tem que corrigir essas palavras aqui, ou então deve ser colocado mais coisas. Isso daí eu vou fazer tudo isso daí para aprimorar esse trabalho, tá? Significa que eu vou lançar duas versões desse testemunho, que é o seguinte: a versão inicial, que eu vou pegar tudo isso daí e jogar num almanaque e entregar para as pessoas. E a versão aprimorada vai ser que num processo, num trabalho ao longo da minha vida, eu vá editando isso daí para aprimorar isso daí. Se eu sou a fonte, vai ser feito do jeito que eu estou mandando. Acho que esse cagalhão que está encostando o cu no meu olho não entendeu. Significa que sou eu que mando em tudo isso daí.
Então eu vou fazer uma revisão em cima desse testemunho aí, para mim colocar os detalhes o mais detalhados, tá aí, o mais interessante possível, trabalhar com aprimoração. Aí vai ser lançada a segunda versão desse testemunho aí, que vai ser o aprimoramento disso daí. Consegue entender? Ok? Consegue entender? Então, esse testemunho eu espalhar no mundo inteiro, tá? Eu quero sempre delatar isso daí, tá? Contar toda a história disso daí, toda a verdade, tá? Você sabe que o cinema americano, tá? Eles fingem que eles são delatadores, que eles são expositores, que eles mostram a verdade. Tudo mentira, são mentirosos mesmo, tá? Tudo que eles jogam em filme é só mentira mesmo, tá? E quando tem o olho do cu de Horus no filme, é só mentira e fraude mesmo, são mentirosos mesmo. Eu até mostrei para você um exemplo de uma pessoa, tá, que falou com a própria boca a respeito disso, que foi o Julian Assange, tá? Fizeram uma biografia dele, ele falou descaradamente, ele chegou e falou assim, ó, essa porcaria desse filme aí é a maior mentira, não tem nada a ver com as coisas que eu faço. Se você quer saber a respeito de mim, você veja o filme que eu produzi, ok? Ele escancarou mesmo contra a porra do filme que fizeram da biografia dele, tá? Aí, presta atenção, estão praticando muita magia negra no meu olho. Então, acabar com magia negra, acabar com essa coisa de Lúcifer, de Satanás, de produções com satanismo, de financiamento de bandido, tá? De que você tem que ser espionado, vou acabar com tudo isso daí. Meu objetivo é acabar com tudo isso daí, tá? Eu só não digo para você vote em mim, porque a política, presta atenção, então por que você não se candidataria? Se alguém me patrocinar para ser candidato à presidência, eu teria que fazer média com o eleitorado, não vou ganhar. Eu não vou fazer média com o eleitorado porra nenhuma. Mas a questão é o seguinte, ó, a política é o seguinte, política tem duas coisas. Política é uma coisa humana. E segundo, política envolve exercício de uma função política, tá? Eu não vou conseguir fazer nada em nível político, nem engajado num cargo político. Eu só vou conseguir com esse molde que eu falei, tá? Patrocínio, dinheiro na minha mão para eu fazer as coisas do jeito que eu estou falando, pronto, ok? Significa o seguinte, não importa se vem por baixo, se vem por cima, se vem pelo lado, onde está? Essa é a fonte que eu quero para fazer tudo isso aqui, tá? Ok? Significa que quem me patrocina está interessado em realmente, eu quero ver você fazer isso daí, exatamente como você está falando aí. É isso daí. Vai colocar dinheiro na minha mão para eu trabalhar fazendo isso daí. Eu vou trabalhar potencialmente com a questão da arte e com a questão da diplomacia, tá? Ok? E quero os direitos autorais preservados. Eu falei aqui para você, eu não falei para você que esses grupos eles roubam informação sua e agregam o interesse deles? Sim, eu quero que eles vão me pagar royalties, eles vão me pagar indenização, eles vão fazer três coisas. Eles vão me pagar indenização por plágio, tá? Eles vão tirar isso daí do meio deles e vão me devolver isso daí, tá? E eles vão me pagar royalties pelo que eles usaram, tá? Eles vão tirar isso daí do meio deles, tá? E eles vão me devolver e vão pagar indenização por ter roubado, ok? Eu já falei que quem me patrocinar, tá? Vai ganhar muito dinheiro de processo, tá? Mas muita coisa mesmo, tá? Você vai fechar as portas dessas empresas. Você quer fechar as portas da Igreja da Graça, da Rádio JBFM, da Rede Globo? Você quer fazer processos milionários em cima do Netflix, da Microsoft, do Google, do YouTube? O YouTube trabalha com espólio, tá? O YouTube então vai me pagar muito dinheiro mesmo de indenizações, tá? De propagandas que eles fazem me ofendendo, me ameaçando, tá? Você quer ganhar muito dinheiro disso daí? Sim, você vai mover o seu grupo, tá? E você vai colocar na cadeia bandidos que praticaram magia. Ó, eu sou a favor de matar isso daí, tá? Esses bandidos que praticaram magia negra, eu quero matar isso daí. Ok? Então você quer realmente patrocinar esse trabalho? Você vai patrocinar, tá? Para eu fazer tudo isso daí. Tudo que tem que matar vai ser morto. O que tem que rasgar o olho milhares de vezes, o olho rasgado milhares de vezes. O que tem que ir para a cadeia, vai para a cadeia. O que vai pagar indenização, vai pagar indenização. Tudo isso daí de privilégios para você, tá? Que estiver me patrocinando. E você vai me dar todo o espaço para eu fazer tudo isso daqui, falar tudo isso aqui. Você vai pegar tudo que eles roubaram de mim. Cada coisa que eles copiaram, cada coisa que eles mexeram, que eles roubaram, que eles emularam, que eles modificaram, você vai pegar tudo isso daí de volta,
com indenização em cima para você lucrar com isso daí. Isso daí vai ser o seu pagamento por você devolver o que é meu. Você vai devolver o que é meu e você vai ficar com dinheiro de indenização. Você vai me dar aquilo que é meu de volta. Você vai tirar da mão deles tudo que eles me roubaram e vai colocar na minha mão. Eu vou fazer tudo isso daqui, ok? Eu quero produzir uma arte que seja contra a arte deles, contra tudo que eles fazem. Eu quero tirar eles fora. Eu não quero mais esses grupos aqui. Tá? Então essa é a proposta que eu faço, tá? Inteligência Podcast, Flow Podcast e os conselhos que eu estou dando para você, tá? Se você é civil, se você não é conservador, nem liberalista, nem feminista, nem esquerdista, você desagrega completamente dos podcasts, tá? Denunciando, tá? Para você agir de maneira eficiente, ó, imagine que tem um adversário na sua frente. Você vira as costas para ele e vai embora, ele vai bater em você pelas costas. Não, você tem que se virar para ele, você tem que bater em cima dele, derrubar ele, então você sair. É isso daí que você tem que fazer contra os podcasts, contra a Globo, contra o SBT, contra a Netflix, contra a Microsoft, contra o YouTube. Você tem que derrubar eles, aí depois você sai. Para de dar audiência para ele, tá? Ok? Você vai fazer uma grande guerra para derrubar isso daí. Aí sim você vai estar agindo potencialmente para poder me patrocinar eu fazer isso aqui. Você entendeu? Ok? Tem uma última coisa ainda que eu quero colocar, que é... Deixa eu ver. Puxa, me fugiu da mente agora. Então é isso daí, tá? Ah, eles estão fazendo muita fraude para me incriminar, tá? Ok? Eles fazem fraudes, que é o seguinte, uma das conspirações que essas empresas que eu falei que fazem, eles incriminam você, jogam você em prisão e obrigam você a trabalhar para eles. Você vai fazer tudo isso daí pra gente continuar promovendo isso aqui, senão você vai ficar aí e vai ser torturado em prisão, tá? Leandro Carnal, a Deriva Cortes, que é aquele canal de psiquiatria nojento, tá? Estão fazendo várias ameaças contra mim, tá? Ok? Psiquiatria, acaba com isso, tá? Já falei, essas são as ciências que você tem que derrubar, tá? Se você derrubar a psiquiatria, vou falar só psiquiatria, se derrubar a psiquiatria da sociedade, ó, nunca mais isso aqui. Você vai derrubar até 50% deles, tá? Na verdade 100% deles, mas você vai derrubar 50% de controle que eles têm em cima de você. Você vai tirar até 50% do controle que eles têm em cima de você, tá? Ok? Tá? Isso aí é uma ciência maldita e que vem dissimuladamente como se fosse alguma coisa. O que eu falei aqui a respeito do Roberto Cabrini? É isso daí que está por trás disso daí, tá? Para você entender, tá? Você entendeu? Então é isso daí, tá? Eu quero trabalhar potencialmente para acabar com isso daí, tá? Não vejo serventia em nada disso daí. Quero produzir um trabalho que vai contra, que vai fora, que não pede autorização isso aí. E não quero enriquecer isso daí. Eu não quero enriquecer isso daí. Eu quero aumentar alguma coisa que está fora disso daí para estar sempre em oposição contra tudo isso daí. Ok? Então é isso daí, tá?